Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a nossa ideia aqui é conversar com você que é clínico geral, médico da família, sobre um assunto que é muito prevalente na prática médica, que é a fibromialgia. Meu nome é Ana Paula Gomides, eu sou médica reumatologista com área de atuação em dor, e eu sou membro da Comissão de Dor e Fibromialgia da Sociedade de Reumatologia de Brasília e da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então vamos lá, a ideia hoje é fazer uma abordagem bem prática, rápida, para você que faz todo tipo de atendimento, né? Especialmente os clínicos gerais. Então vamos lá. A fibromialgia, quando a gente pensa em um conceito, a gente entende como uma síndrome dolorosa crônica. E como a gente sabe, é uma síndrome, ela é composta de vários sinais e sintomas. Embora a dor seja o principal sintoma, é interessante quando a gente pensa a fibromialgia como uma síndrome, para a gente lembrar que existem vários outros sinais e sintomas associados a isso. A dor é o principal, por isso essa definição, e crônica, a gente considera na dor crônica todo aquele quadro que persiste por pelo menos 12 semanas. Então, essa é a explicação e a definição da fibromialgia. Bom, é uma doença que gera, até hoje, muitas polêmicas, muitas controvérsias, em grande parte pela falta de exames complementares que comprovem esse diagnóstico. Então, até hoje, às vezes a gente é surpreendido com colegas que nos perguntam: a fibromialgia existe mesmo? Fibromialgia é real, é uma doença propriamente dita? E nós não temos mais dúvidas do comportamento, do quadro clínico em relação à existência da fibromialgia. De fato, ela é uma síndrome dolorosa crônica muito bem estudada. E os avanços que a gente vem conseguindo no conhecimento da neurofisiologia da dor, cada vez nos instrumentalizam mais na abordagem dessa síndrome. E é importante a gente dizer que sim, que é uma causa de grande sofrimento para os pacientes. A gente tem, quando a gente fala um pouco da prevalência, a gente tem algo estimado em torno de 2 a 3% da população. Embora os estudos, por exemplo, no Brasil, a gente ainda não tem muitos dados, mas essa é a estimativa mundial da prevalência da fibromialgia. Então, é uma doença extremamente comum. Estima-se que 5 a 10% das consultas médicas sejam de pacientes com quadro de fibromialgia. É claro que na reumatologia corresponde aí, às vezes, até 30% dos nossos atendimentos, mas é uma doença muitas vezes subdiagnosticada. E é esse o motivo da gente conversar muito sobre fibromialgia com vocês que são clínicos e médicos da família, porque muitas vezes o paciente tem um quadro clássico e passa despercebido, né? Em relação à epidemiologia, é uma doença que não há uma predominância geográfica, ela é comum em todos os países e é extremamente nítido para nós a prevalência no sexo feminino. Então, mais ou menos 8, cada 10 pacientes com fibromialgia, 8, 9 são mulheres. Mas também a gente tem percebido um aparente aumento dos casos em homens, isso ainda não confirmado pela literatura, talvez pela maior divulgação da doença, muitas vezes a gente começa a pensar em fibromialgia também em homens. Então, é uma doença de predominância feminina, mas que a gente não pode esquecer que os homens não estão isentos dessa síndrome dolorosa. A gente pode ter fibromialgia em todas as idades, 20 a 55, 30 a 55 anos, a faixa etária é mais comum, mas a gente vê fibromialgia na adolescência, fibromialgia também na faixa etária mais idosa. Bom, e quando a gente fala de causas, como é que está o conhecimento em relação a isso? Bom, o que a gente sabe? A gente tem, muito provavelmente, fatores genéticos envolvidos, embora ainda não tenha sido identificado exatamente um ou alguns genes precisos. A gente tem muitos estudos genéticos, mas a gente ainda não tem uma definição tão clara em relação à questão genética, mas a gente tem nitidamente o que a gente chama de agregação familiar. Então, a gente sabe que, de fato, parentes de primeiro grau de pessoas com fibromialgia têm uma chance muito aumentada da doença, assim como parentes de pessoas que têm outros tipos de dor crônica, como, por exemplo, a enxaqueca. Então, o que a gente prefere falar, que provavelmente sim, tem alguns genes envolvidos, mas o que a gente já tem certeza?
é de uma agregação familiar na fibromialgia. E a gente tem aqueles fatores ambientais, como toda doença em pessoas geneticamente predispostas. Alguns fatores ambientais podem ter relação tanto com o aparecimento da doença, quanto as crises da doença, quanto momentos de piora da doença, né? E na fibromialgia a gente vê isso pós-infecções, traumas físicos, por exemplo, acidentes, grandes cirurgias, né? E os fatores emocionais também como fatores ambientais desencadeantes, que a gente considera como fatores gatilhos. Então, momentos de mudança, de estresse muito acentuado, então grandes traumas emocionais têm uma relação bem direta com o aparecimento da fibromialgia. E a gente tem também um aparecimento de outras doenças sistêmicas, então outras doenças reumáticas, quadros psiquiátricos, como eu já disse, e até outras síndromes dolorosas. O clássico é a sua associação, por exemplo, com a enxaqueca. Então, há uma associação em relação à fibromialgia e enxaqueca. E a gente prefere, né, chamar esses fatores ambientais, na verdade, como fatores gatilhos, já que a gente não conhece bem essa relação causal, todos os mecanismos exatos com que esses fatores ambientais levam ao aparecimento da fibromialgia. Mas o fato é que fatores genéticos e ambientais estão envolvidos nesse contexto. Em relação à fisiopatologia, tem sido enorme o avanço no conhecimento da neurofisiologia da dor. Então, a gente conhece de forma muito melhor, embora, claro, existam grandes lacunas, por ser um assunto extremamente complexo, mas a gente já entende que na fibromialgia há uma desregulação dos mecanismos fisiológicos de geração, perpetuação e ampliação da dor. E esses mecanismos a gente tem na neurofisiologia da dor, mecanismos centrais e periféricos, e na fibromialgia o que predomina são alterações a nível do sistema nervoso central, especialmente um mecanismo que a gente diz de sensibilização central. De uma forma bem simples, seriam um conjunto de alterações a nível do sistema nervoso central que causam uma hiperreatividade à dor, tá? Por mecanismos centrais. Então, não há mais dúvida de que o paciente tem alterações neurofisiológicas que favorecem uma sensibilidade aumentada à dor, né? Como a gente vai ver aqui no quadro clínico. Nós não temos nenhuma dúvida disso, por isso ela é enquadrada aí dentre as síndromes dolorosas crônicas. E o que é mais evidente, o que é mais interessante para a gente aqui é o quadro clínico da fibromialgia. Então, vamos lá. O mais importante, como a gente sabe, é a dor. Essa dor, quais as características para a gente pensar que um paciente tem, está evoluindo com a fibromialgia? Primeira coisa, é uma dor persistente. A gente considera pelo menos 3 meses para a gente ter um tempo de avaliação adequado. Então, é aquele paciente que tem uma dor que não melhora. Então, a gente já saiu daquele quadro de que é uma dor passageira. Então, o paciente está sempre com dor, tá? Seja ela contínua ou intermitente. O paciente pode ter variações na intensidade dos seus sintomas, mas o que é interessante da fibromialgia, da dor da fibromialgia, é essa característica de ser uma dor generalizada. Então, o paciente descreve como uma dor que ela acomete, se a gente pensar didaticamente, numa linha a nível da cintura, o paciente tem dor acima do nível da cintura, abaixo do nível da cintura, dor dos dois lados, lado direito, lado esquerdo do corpo, e que o paciente às vezes nem consegue te dizer onde é a dor. O paciente diz que dói tudo, tá? Então, às vezes a sensação é de dor articular, é de dor na pele, uma hipersensibilidade cutânea, mas o mais comum é aquela sensação de dor muscular. É uma dor muscular generalizada, como aquela sensação de mialgia difusa que acontece, por exemplo, em algumas infecções virais, é essa a sensação do paciente com a fibromialgia. Então, é uma dor difusa e o tipo da dor extremamente variável. Então, a gente tem descritores diferentes para a dor. Muito comum o paciente descrever como peso, cansaço, uma dor em queimação, uma dor que formiga, dor tipo pontada. Tudo isso é descrito na fibromialgia, ok? E o que é interessante, gente, é que a fibromialgia ela é uma doença, ela é uma síndrome com uma variação muito grande na intensidade dos sintomas. Isso é muito importante a gente esclarecer.
Por quê? Porque, às vezes, o paciente tem fibromialgia e tem dor leve. Então, existe aquele paciente que tem a fibromialgia, uma dor leve, e que ele consegue manter todas as suas atividades habituais, toda a sua funcionalidade. Mas existe uma proporção de pacientes, que felizmente não é a maioria, é uma pequena parte, que pode evoluir com momentos de dor muito intensa. Então, a fibromialgia ela varia enormemente na intensidade da dor e também dos outros sintomas. Então, é um quadro extremamente variável e é importante colocar isso para o paciente, porque muitas vezes o paciente recebe um diagnóstico de fibromialgia e ele tem em mente ou pesquisou na internet aqueles quadros de dor extremamente severa. Então, isso pode acontecer, mas tem pacientes com sintomas leves e moderados também. Tá? Então, existe essa grande variação de intensidade da dor. Então, a dor, sintoma mais comum. Segundo sintoma mais comum e de muito difícil manejo é a fadiga. O que a gente considera fadiga? É aquele cansaço aumentado para as atividades habituais. Então, aquele paciente que fala que eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, eu tenho um cansaço desproporcional às minhas atividades. Então, mesmo num dia que eu estou tranquilo, estou de férias, eu fiquei parado, eu tenho um cansaço físico muito intenso. E uma das características da fadiga relacionada à fibromialgia é que ela não melhora com o descanso. Então, o paciente está com aquela sensação sempre cansado, sempre com falta de energia, sempre com dificuldade de manter suas atividades com uma disposição adequada. Então, a fadiga é um sintoma extremamente comum. Então, quando a gente tem dor muscular, dor difusa, associado à fadiga, são os dois sintomas mais comuns em relação à apresentação clínica da fibromialgia. Bom, um outro quadro que é extremamente prevalente na fibromialgia são os distúrbios do sono. O que a gente vê? Cerca de mais ou menos 70%, 60% a 70% dos pacientes com fibromialgia, eles têm um quadro que a gente chama de sono não reparador, é o termo que a gente usa. E isso tem relação com inúmeros distúrbios no sono, que já foram devidamente comprovados, principalmente na fase mais profunda do sono. Então, quando a gente faz a polissonografia, existem ondas típicas, alterações típicas naquela fase profunda do sono, que não permitem com que o paciente tenha um descanso adequado. Então, essa queixa também é muito comum e ela é responsável por um ciclo, né, de piora do paciente, porque quanto pior é o sono, mais intensa é a dor e a fadiga, o que acontece até com quem não tem fibromialgia, né, por características importantes que acontecem de reparação do corpo na fase profunda do sono. Isso é muito evidente na fibromialgia. Então, quanto pior o sono, piores os sintomas durante o dia, e é uma coisa extremamente prevalente na fibromialgia. Então, é interessante a gente conversar sobre isso, porque a abordagem do sono também faz parte do tratamento, e o paciente precisa entender isso, ok? E mais um quadro extremamente frequente na fibromialgia são os sintomas psiquiátricos. E a gente costuma dizer que é uma via de mão dupla. Por quê? Porque pacientes que têm contextos ou sintomas ou doenças psiquiátricas, especialmente depressão e ansiedade, estão mais sujeitos a desenvolvimento da fibromialgia. Por outro lado, quem tem fibromialgia, mesmo sem história prévia de nenhum quadro psíquico, tem chance aumentada de desenvolver isso, até pelas limitações, pela dor crônica e outros mecanismos, de desenvolver ansiedade e depressão no decorrer do processo. Então, é uma associação comum com vários sintomas, inclusive outros transtornos psiquiátricos, como síndrome do pânico, outras distimias e outras alterações, ok? Então, o quadro psiquiátrico, ele é comumente associado à fibromialgia, tanto pessoas com esse diagnóstico anteriormente, como consequência da fibromialgia. Bom, e em relação ao quadro clínico, além desses sintomas mais comuns que a gente já citou, a gente tem vários outros sintomas envolvidos com a fibromialgia. Eu selecionei aqui os que a gente vê mais frequentemente na prática clínica. Então, sintomas como alterações de cognição, memória e atenção. O paciente costuma dizer, eu não consigo mais me lembrar, eu tenho dificuldade de concentração. Esses três sintomas em conjunto é um quadro conhecido do inglês como fibrofoc, que é fumaça
né, da fibro. Então, são muito prevalentes na prática clínica, especialmente naqueles momentos de mais dor. O paciente costuma ter queixas de cefaleias, parestesias difusas pelo corpo, a sensação de que o corpo está dormente, e a gente observa que essas parestesias, elas não seguem um trajeto anatômico ou um racional anatômico, como nas neuropatias periféricas, por exemplo, mas o paciente queixa isso, dormência, formigamento. Um outro sintoma que o paciente relata é uma sensação de edema, uma sensação de inchaço. E aqui é importante a gente conversar um pouco, porque é apenas uma sensação. O paciente relata, eu estou inchado, eu estou percebendo inchaço, mas quando a gente examina, a gente não consegue verificar edema nas articulações, sinais flogísticos propriamente ditos. Então, a gente diz que é muito mais uma sensação de edema do que um edema objetivo, que a gente percebe na fibromialgia, tá? Além disso, outras dores mais regionais, vamos dizer assim, estão muito associadas com a fibromialgia. Então, dores pélvicas crônicas, dores faciais, distúrbios e transtornos, por exemplo, de articulação temporomandibular e outros quadros dolorosos segmentares, dores abdominais crônicas. Então, isso costuma ter associação ou fazer parte do quadro da fibromialgia, ok? E além disso, além dos sintomas que a gente considera sintomas da própria fibromialgia, o paciente com fibromialgia existem associações com outras doenças. Quais são elas? Enxaqueca, como a gente já comentou, e outras cefaleias, é uma associação comum. A síndrome do intestino irritável, então aquele paciente com transtornos funcionais do trato gastrointestinal, então tem classicamente aquela alternância, às vezes, de diarreia com constipação, e não há nenhuma doença inflamatória intestinal, não há outras doenças orgânicas do trato gastrointestinal, então a síndrome do intestino irritável, a dor pélvica crônica, como eu já comentei, e outros transtornos de humor. Então essa associação, ela também acontece muito na fibromialgia. Bom, e como é que a gente faz o diagnóstico? Primeira coisa, antes do diagnóstico é interessante comentar com vocês. A gente tem, muitas vezes, inúmeras dificuldades no diagnóstico dos pacientes com fibromialgia. E a importância de vocês que fazem, muitas vezes, esse primeiro atendimento, né, em locais diversos, ambulatoriais, hospitais, enfim. Porque, muitas vezes, é uma doença desconhecida pelos profissionais de saúde ou até desacreditada pelos profissionais de saúde. Isso faz, muitas vezes, com que os pacientes percorram longos caminhos, um verdadeiro labirinto, até esse diagnóstico final da fibromialgia. Isso é muito ruim, pelo tempo de sintoma. Muitas vezes a gente já pega o paciente em fases de muita limitação, de muitas consequências decorrentes da doença. Então, além disso, a falta de acesso, que a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, muitas vezes o paciente não consegue um atendimento adequado, e existem muitas confusões com outras causas de dor. Então, esse diagnóstico, ele nem sempre é simples, mas a gente precisa aqui retomar alguns pontos essenciais e a gente, com o conhecimento adequado dos profissionais de saúde, a gente pode melhorar muito essa questão do subdiagnóstico da fibromialgia. Então, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é eminentemente clínico, baseado especialmente na história, como a gente já falou aqui. Então, a gente tem sintomas persistentes, assim, de 3 meses, a história da dor, do tipo de dor, dos sintomas associados, além de dor, aquele quarteto, né, de fadiga, transtornos do sono e da cognição e humor, tá? Então, a gente tem esses sintomas muito clássicos. E no exame físico, é importante a gente dizer que o que a gente costuma ver? A gente costuma ver, como a gente vai comentar, regiões dolorosas, né? Então, a gente percebe pontos de dor, regiões dolorosas, a gente pode ver contraturas musculares, né? E eu vou comentar com vocês um pouquinho aqui sobre essa questão dos pontos dolorosos, mas a gente só vê dor à palpação, às vezes dificuldade de movimento decorrente da dor, mas a gente não tem sinais flogísticos articulares. Isso é muito importante. Então, aquele paciente que chegou, que tem uma dor difusa, mas quando você vai examinar, tem um inchaço numa articulação, tem um quadro, né, sinais flogísticos cutâneos, enfim, outras alterações, ou alterações no exame neurológico, ou hipotrofias importantes,
isso não se justifica por uma fibromialgia isolada, porque o paciente com a fibromialgia, o exame neurológico, ele é normal, a gente não tem déficits neurológicos segmentares e a gente não tem processos inflamatórios. Então, isso é uma coisa importante para a gente perceber, tá? O paciente tem aquela sensação de inchaço, mas ele não tem um inchaço objetivo, tá? Então, o exame clínico, muitas vezes, ele é pobre, ele não tem muitas alterações, exceto a presença de dor, que a gente constata na palpação e, às vezes, até na movimentação que o paciente relata ao ser examinado, ok? Como é que é essa história desses pontos? É importante a gente conversar sobre isso, a história dos tender points, né? Que são pontos dolorosos que já foram descritos, né? Isso começou, já tem décadas aí, quando foi, né, descrito e elaborado alguns critérios da fibromialgia, e aí a gente vai comentar um pouquinho como é que é isso. Bom, na reumatologia, muitas vezes, nas doenças reumáticas, a gente tem os famosos critérios diagnósticos, né, que as pessoas falam, mas não fecha critério. E o que é isso? Na verdade, existem critérios que são critérios de classificação, muito utilizados na reumatologia para fins de estudo e pesquisa. São critérios que foram criados para uniformização, principalmente a nível dos estudos, e que a gente, às vezes, chama erroneamente ou entende erroneamente como critérios diagnósticos. Por quê? Porque são critérios de classificação para determinadas doenças e que muitas vezes são utilizados para dar um apoio no diagnóstico, tá? Então, isso é muito frequente na reumatologia, esses critérios de classificação e de diagnóstico. E em 1990 foram publicados esses critérios diagnósticos ou de classificação da fibromialgia, que incluíam contagem de pontos dolorosos, os famosos tender points. Né? Os pesquisadores viram que existem pontos, que são sítios de dor, que quando palpados de determinada forma, com uma força adequada, eles eram mais dolorosos do que no grupo controle sem fibromialgia. Então, por algum tempo, isso foi considerado como uma ferramenta, aí, vamos dizer, de diagnóstico. Existia até uma contagem de pontos. Então, a gente tinha que contar esses pontos e a gente falava que o paciente tinha fibromialgia só quando tivesse mais de 11 dos 18 pontos. E isso, gente, isso caiu por terra, tá? A gente utiliza hoje os tender points, utilizamos, a gente palpa, a gente examina na hora do exame físico, mas mais como uma medida, uma mensuração, uma forma de examinar aquelas regiões mais dolorosas, mas hoje a gente não precisa contar, eu não vou ter que exigir, o paciente tem poucos pontos, então não tem fibromialgia. E às vezes o paciente, na era da informação, já chega e fala, doutora, mas eu não tenho os pontos, enfim, tá? Então é interessante vocês saberem disso. Esses critérios, eles foram evoluindo e hoje, na verdade, a gente entende que são regiões dolorosas e não pontos propriamente ditos. Então, os critérios de classificação ou diagnósticos da fibromialgia que a gente utiliza atualmente como um suporte, a gente, na verdade, vê regiões dolorosas do corpo e presença e gravidade daquilo que a gente já conversou aqui, da fadiga, do sono não reparador, das dificuldades cognitivas, né? A extensão de sintomas somáticos. Então, existem esses critérios, tá? Que aqui eu tenho até, deixo para vocês a mensuração dos índices, vou mostrar mais a nível de curiosidade, mas o mais importante, os sintomas devem estar presentes por pelo menos 3 meses e não ter outro diagnóstico que explique os sintomas, né? Então, aqui são as regiões que a gente considera para dor, então hoje a gente vê mais como regiões dolorosas. Nesse critério atual, a gente vai pontuando a intensidade desses sintomas, né? Tanto da fadiga, do sono não reparador, dos sintomas cognitivos, de 0 a 3, tem uma escalazinha. Isso tudo é pontuado e a partir de uma pontuação X, a gente considera o paciente como fibromialgia. Então, isso é necessário, isso é essencial de jeito nenhum. Com base na história e no exame clínico, você já pode, né, fazer esse diagnóstico de fibromialgia, mas isso aqui, se quiser ser utilizado para embasar naqueles casos duvidosos, é interessante dar uma olhada nesses critérios. Então, existe toda uma somatória, né? Hoje a gente já tem os aplicativos com esses critérios, tá bom? Só para vocês entenderem, mas a gente não utiliza mais que contagem de pontos, que é uma coisa essencial para o diagnóstico. Isso meio que caiu por terra, tá? E os exames complementares? Bom, gente, a gente não existe, até o momento, nenhum exame complementar específico
para a fibromialgia. A gente não tem obrigatoriamente que solicitar exames complementares para fibromialgia, nenhuma alteração laboratorial é mais indicativa de fibromialgia, isso não existe. Então, não temos anticorpos, não temos provas inflamatórias quando a gente faz, não há alteração, não existe nenhum exame de imagem que me forneça informações para eu dizer isso é fibromialgia. Então, isso é uma informação importante. A gente pode pedir, a gente deve pedir, depende do contexto do paciente, com a finalidade do diagnóstico diferencial. Então, muitas vezes o paciente faz exames laboratoriais, imagem, para a gente diferenciar quando há dúvida em relação à fibromialgia ou outras síndromes dolorosas, tá? Então, o exame não é obrigatório, a gente não tem exame específico, mas na dependência da sua avaliação, você pode pedir para exclusão de outras doenças. E aí, eu gostaria de já conversar um pouquinho sobre essa questão do diagnóstico diferencial. Embora, clinicamente, a gente, né, muito provavelmente vocês vão atender e diagnosticar muitos pacientes com fibromialgia com base apenas na história e no exame clínico, cabe ressaltar que existe um enorme leque de diagnóstico diferencial de quadros dolorosos, tá? Então, a gente precisa ter muita atenção, e aqui tem essas gêmeas, né? Porque, às vezes, muita coisa que se parece com a fibromialgia não é fibromialgia. Então, a gente não pode ter subdiagnóstico, mas a gente tem que ter muito cuidado com o excesso do diagnóstico, tá? Então, por exemplo, na reumatologia, a gente tem inúmeras situações, que são as doenças autoimunes ou imunomediadas, que muitas vezes começam de forma muito semelhante à fibromialgia. A gente tem inúmeras doenças neurológicas, doenças endócrinas e até a síndrome de dor miofascial, que é um quadro doloroso mais localizado. Enfim, existem outras doenças sistêmicas, né, que a gente precisa considerar. Então, muito cuidado com esse diagnóstico diferencial, porque é muito ruim um paciente ter, por exemplo, uma doença autoimune, por exemplo, as espondiloartrites, uma artrite reumatoide, e deixar esse diagnóstico passar, né? E cabe ressaltar, gente, que muitas vezes a fibromialgia ela vem associada a uma outra doença sistêmica, seja uma doença autoimune ou outras doenças sistêmicas, não é um diagnóstico exclusivo. Então, é comum na reumatologia a gente ver fibromialgia associado com artrite reumatoide, associado com espondilite, associado com outras doenças autoimunes. Então, quando há dúvida, vale muito a pena aprofundar nesse diagnóstico diferencial, encaminhar, se for o caso, para especialista das diversas áreas, para poder fazer esse detalhamento, esse aprofundamento do diagnóstico diferencial, ok? E atenção muito para o exame clínico, né? Então, processos neurológicos com claro déficit neurológico, ou sintomas, sinais flogísticos, como eu já falei, articulares, isso não é fibromialgia isolada, isso tem que ser pesquisado com mais detalhes, ok? E aí, a gente já partindo para a fase final da nossa aula, o que a gente tem de tratamento? Como é que a gente está na fibromialgia? O que pode ser feito por esses pacientes? Bom, antes disso, lembrar que é um processo crônico, que a gente ainda não fala em cura, muitas vezes o paciente nos pergunta, e que tem uma resposta extremamente variável. Vai muito da gravidade, das comorbidades. Então, pacientes, às vezes, com pequenos ajustes na sua rotina, ou medicamentos com dose baixa, às vezes tem um bom resultado, e outros pacientes não. Então, a gente ainda não tem isso, assim, de porcentagem, como é que é esse prognóstico propriamente dito, tá? Então, é extremamente variável. Mas a gente tem, dentro do tratamento, que sempre pensar que existe um tratamento não farmacológico, não medicamentoso, e o tratamento medicamentoso. E na fibromialgia, quando a gente vai para as evidências médicas, e eu vou compartilhar com vocês as referências que eu utilizei nessa aula, a gente percebe que quando comparado medicamentoso versus não medicamentoso, as evidências nos sugerem que o tratamento não medicamentoso ele é superior, muitas vezes, especialmente o exercício físico, a atividade física. Então, na fibromialgia, a gente não menospreza o tratamento não medicamentoso. Muitas vezes nós médicos temos aquele afã de tentar resolver o caso do paciente, ajudar o paciente
com o medicamento, mas esse contexto na fibromialgia ele tem um peso muito grande, até muito maior, às vezes, do que em outras doenças sistêmicas, ok? E o que a gente tem de tratamento não medicamentoso? Bom, primeira coisa, gente, em todos os guidelines de fibromialgia, é uma coisa que a gente simples, que a gente chama de educação do paciente, que é claro que tem isso para todas as doenças. Mas isso na dor crônica, isso é extremamente importante. Então, o que acontece? O paciente precisa entender, primeiro, que essa doença é real. Muitas vezes, quando você fala e o paciente tem um diagnóstico, o paciente ouve do médico, não, eu entendo, você tem um quadro que é esse, que é esse, explica para o paciente, aquilo já dá um conforto, porque muitas vezes o paciente está aí perambulando em inúmeros atendimentos, sentindo dor, vários atendimentos, a pessoa examina, fala, não, você não tem nada, pode ir embora para casa. Então, só do paciente entender que ele tem um diagnóstico, que aquilo ali não é coisa da cabeça, aquilo ali não é uma imaginação, que aquela doença, ela existe, ela é real, e ela tem uma explicação lógica para tudo que ele está sentindo, o paciente, muitas vezes, só isso já é um grande conforto para o paciente já assume uma postura diferente. Então, se eu tivesse que deixar uma recomendação para todo mundo que atende a fibromialgia, seria talvez essa, a educação do paciente. E hoje, a gente tem coisas para nos ajudar de uma forma fácil, porque eu sei que nem sempre nos atendimentos é possível explicar detalhes, dependendo de onde você está fazendo atendimento, atendimentos rápidos. Então, eu queria deixar uma dica que eu considero muito importante, que eu utilizo muito na minha prática, que eu deixo aqui o site, que é a Sociedade Brasileira de Reumatologia, tem cartilhas de orientação para os pacientes. Essas cartilhas são elaboradas para todas as doenças, estão disponíveis de forma gratuita aqui no site da Sociedade Brasileira. Existe uma cartilha da fibromialgia que é elaborada com a linguagem para paciente, com tudo que o paciente precisa saber. Então, o que é a doença, como ela se comporta, como é o tratamento, o que ele precisa fazer. Então, você coloca o paciente numa posição central do tratamento. Então, eu deixo aqui, essas cartilhas, elas podem ser baixadas, encaminhadas digitalmente, podem ser impressas, pode ser indicar o site, dependendo do nível cultural do paciente que você está atendendo, ou impresso, né, e deixado no local que você atende, porque isso costuma ajudar, é muito interessante quando o paciente lê uma coisa tão simples, e às vezes o paciente lê e volta no retorno e fala, nossa, doutor, depois que eu li aquela cartilha, melhorei a minha visão, eu consigo perceber. Então, aquilo acalma e tem repercussão no tratamento, ok? Queria deixar uma outra recomendação, que é um e-book que eu escrevi, a gente publicou, eu deixo aqui o site, que também é um acesso gratuito para pacientes, para médicos, que é falando sobre o sono na fibromialgia, tá? Que é um pilar importante no tratamento. Então, o paciente precisa entender que ele precisa cuidar do sono, porque o sono, habitualmente, de quem tem fibromialgia, ele realmente é ruim. Então, aqui eu reuni uma informação geral sobre o impacto do sono nos sintomas da fibromialgia. Também é um e-book elaborado para pacientes, que eu tenho tido muitos feedbacks positivos, e principalmente nas medidas educativas e de higiene do sono. Então, é aquele paciente que ele precisa entender que ele tem que cuidar do sono. Coisas muito simples que podem ser feitas e que vão impactar nessa qualidade do sono. Então, quando você explica sobre a doença, quando você explica o que ele precisa fazer para melhorar, você explica sobre a importância de cuidar do sono, isso muitas vezes traz um ganho importante para o paciente. Então, esse seria um primeiro pilar do tratamento não medicamentoso, a educação do paciente. E aí a gente cai em outras coisas muito importantes, e eu destaco aqui o papel do exercício físico. O exercício físico, ou a atividade física, ela tem um papel central no controle da fibromialgia, assim como de outras dores crônicas. Mas na fibromialgia é essencial. A gente tem inúmeras evidências de que a atividade física regular traz ganhos em todos os aspectos, principalmente da dor e da fadiga, mas a gente também sabe que não é fácil, porque o paciente está com dor, o paciente está com dor no corpo todo, ele está sem dormir, ele está cansado. Então, é muito difícil, às vezes, você colocar esse paciente numa atividade física regular. Se já é difícil para toda a população, imagine para quem está nesse contexto de sintomas. Mas a gente tem que entender que isso faz total diferença no tratamento do paciente. E
qual é o exercício físico mais comum? Mais efetivo? Na verdade, gente, todas as atividades físicas regulares, a gente poderia ficar aqui uma aula só sobre isso, né? Qual é melhor, mas o mais importante é qualquer um que o paciente consiga adequar a sua rotina, a sua realidade, de forma regular. E o segredo aqui é que isso tem que ser de forma idealmente adaptada para o paciente. Então, a gente precisa tentar ajudar na dor, né? Claro que a gente vai utilizar estratégias medicamentosas, para que o paciente consiga começar, e sempre com a ideia de começar devagar e progredir lentamente, para que aquela atividade física não seja feita no momento de agudização de dor e aquilo seja um gatilho de piora, que é uma coisa que pode acontecer. Então, a gente precisa manejar o sintoma e fazer com que esse paciente fique ativo cada vez mais, mesmo que seja até alcançar um exercício físico, numa quantidade que a gente considera ideal, seja pequenos movimentos no dia a dia, aquele paciente que é sedentário começar a fazer mais movimento e você vai orientando o paciente a progredir bem lentamente de acordo com a sua adaptação, que é a sua realidade. Mas o fato é que a atividade física, todas elas, tá? Tanto aeróbico quanto o de força, de forma adaptada, trazem benefícios para os pacientes. E aqui eu coloquei a terapia física, né, a fisioterapia, como uma estratégia de tratamento que é muito eficaz, extremamente, principalmente nesses pacientes com fases de muita dor. Então, muitas vezes, sessões de fisioterapia são uma ponte para ajudar o paciente a migrar para uma atividade física. Então, paciente com muita dor, muita contratura, muitas vezes ele começa com a fisioterapia para tentar ajudar nesses sintomas e a partir daí ser uma ponte para a atividade física regular. Então, costuma ajudar bastante. E, além disso, eu gostaria de ressaltar psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que é a que tem mais evidências de resultado, exatamente para abordar inúmeros aspectos dentro da dor, independente de ansiedade e depressão, que são indicações muito precisas, mesmo para aquele paciente que não tem um quadro depressivo importante, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar o paciente em medidas de enfrentamento de dor, manejo do estresse no dia a dia, adaptação da sua vida. Então, terapia cognitivo-comportamental é uma coisa extremamente interessante para os pacientes. Então, se a gente consegue educar o paciente quanto aos seus gatilhos, fatores estressores emocionais, a gente consegue fazer com que esse paciente fique mais ativo fisicamente e com suporte, quando possível, do educador físico, do fisioterapeuta e da psicoterapia, a gente muitas vezes consegue bons resultados com esse tratamento não medicamentoso. E o tratamento medicamentoso? Bem rapidamente. Primeiro, anti-inflamatório não hormonal e corticoides. A gente não costuma ter bons resultados. Então, a gente não tem indicação, especialmente do corticoide, para uso na fibromialgia. O anti-inflamatório, embora possa ser usado em fase de agudização, e pode ser usado, né? Ele não costuma ter bons resultados, além dos efeitos colaterais. Então, a gente prefere usar analgésicos comuns e opioides. Todos eles. Então, aqui no Brasil, a própria dipirona, paracetamol, principalmente nas fases de agudização. Às vezes, o uso fixo por um tempo curto para baixar aquela intensidade de dor já ajuda o paciente a conseguir começar uma atividade física, melhorar um pouco, né, a sua disposição por causa da consequência da dor. E os opioides, a gente tenta usar o menor tempo possível, principalmente opioides fracos, né? Codeína, tramadol, a gente pode utilizar, lembrando de que evitar opioide mais potente ou o uso de opioide por longo prazo. Então, idealmente, opioide por tempo curto, mas a gente pode utilizar os opioides fracos e os analgésicos comuns, que costumam ter uma melhor resposta do que o anti-inflamatório, sem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios. Então, esse manejo, que às vezes são coisas simples, pode ajudar o paciente, principalmente aquele paciente que acabou de ter o diagnóstico, você ainda vai ajustar o restante, ok? Os relaxantes musculares, a gente utiliza muito, tá? Especialmente a ciclobenzaprina, entre 5 e 10 miligramas.
é uma medicação apenas para os sintomas, mas aqueles pacientes que têm muitas contraturas musculares, então você usar analgésico e relaxante muscular naquela fase mais aguda, costuma trazer algum alívio para o paciente, mas a chave do tratamento medicamentoso são medicamentos de ação central, como a gente conversou, a sensibilização central, alterações centrais nos mecanismos de dor, são os responsáveis principais pelas alterações da fibromialgia. Então, a gente usa medicamentos de ação no sistema nervoso central, especialmente antidepressivos e anticonvulsivantes. E quais são eles? Bom, gente, dentro dos antidepressivos, existem duas classes que nos ajudam no tratamento da fibromialgia, que são antidepressivos tricíclicos e os antidepressivos duais ou mistos, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Aqui cabe a gente conversar um pouco sobre os inibidores de recaptação seletivos, como, por exemplo, fluoxetina, paroxetina. Esses seletivos, embora muito utilizados para a depressão, eles não costumam ter um bom resultado na dor crônica. Então, às vezes, a gente pega muitos pacientes utilizando fluoxetina, até por causa do acesso, eles não costumam ter uma resposta igual os inibidores mistos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, por isso, tricíclicos mistos são os que a gente utiliza mais. Então, dentre os tricíclicos, todos eles, mas especialmente a amitriptilina, a gente usa em doses baixas, 25, 50 miligramas, até 75. Então, é diferente também daquelas doses maiores necessárias para o tratamento da depressão. Então, pequenas doses de tricíclico muitas vezes ajudam na dor. Embora hoje, com o surgimento dos duais, a gente percebe que os tricíclicos têm muito mais efeitos colaterais. Então, muitas vezes, o uso do tricíclico ele é mais difícil por causa, principalmente, do ganho de peso, sedação, uma boca seca muito acentuada. Então, a gente tem muito que pesar esses efeitos colaterais com atenção para o ganho de peso, porque, às vezes, o paciente com fibromialgia tem muita associação com sobrepeso e obesidade, o paciente já está com dificuldade de movimento, então, às vezes, o tratamento trazer um ganho de peso importante também não é interessante. Mas fica aí como um arsenal que a gente ainda utiliza. Mas a nossa primeira opção hoje, por melhor tolerância e melhor resposta à dor, são esses duais, especialmente duloxetina e venlafaxina. A duloxetina, em todos os guidelines, ela é a primeira opção em relação aos duais. Então, é o antidepressivo dual com melhor resposta na dor. A gente utiliza, geralmente, a dose padrão para fibromialgia, a dose é de 60 miligramas. A maioria dos estudos mostram que doses superiores não tem ganho na analgesia, tá? Então, a gente começa, às vezes, com uma dose de 30 para checar um pouco a tolerância do paciente e chega a 60 miligramas da duloxetina. A opção para quem não tolera é a venlafaxina, tá? E dentre os anticonvulsivantes, eles podem ser usados em associação aos antidepressivos ou isoladamente para aquele paciente, principalmente, que não tolerou. E a gente usa principalmente pregabalina e gabapentina. Então, nesse slide aqui, tem as drogas que a gente mais utiliza para a fibromialgia. Então, são realmente esses medicamentos que a gente fala adjuvantes da dor ou analgésicos de ação central, com destaque aqui para a duloxetina, ok? Bom, aqui eu vou deixar para vocês, a gente tem guidelines de tratamento, a gente gosta muito do Colégio Europeu, que é o Colégio Europeu de Reumatologia. Aqui eu deixo também uma indicação que eu escrevi também, aqui o pessoal da Sociedade de Brasília, a gente tem uma revista de reumatologia, e eu deixo aqui o site, também vocês podem baixar gratuitamente, que tem todos esses guidelines comentados, traduzidos, para quem quiser ver um passo a passo mais sistematizado no tratamento da fibromialgia. Aqui fica o site para vocês baixarem, ok? E aí cabe ressaltar, gente, diante de tudo isso, da questão não farmacológica, da questão farmacológica, de que o tratamento ideal para o paciente com dor crônica, especialmente na fibromialgia, é aquele tratamento multidisciplinar. A gente sabe das dificuldades de conseguir isso na prática médica, dependendo do seu contexto, de onde você está, mas a gente não pode deixar isso como um objetivo, vamos dizer assim. Quando possível, a associação do psicólogo, do educador físico, né, do nutricionista, que a gente não comentou aqui, dessa questão nutricional,
isso agrega e aumenta muito a chance de resultado. Então, o tratamento ideal da dor crônica, ele é sempre multidisciplinar, ok? E extremamente individualizado. Então, o que funciona para um, não funciona para outro. O paciente com dor tem inúmeras nuances, né? Especialmente aqueles pacientes que têm quadros psiquiátricos associados. Então, sempre tentar, dentro desse arsenal que a gente dispõe hoje, um tratamento mais individualizado, de acordo com as possibilidades e com as características daquele paciente, ok? E aí o prognóstico, a gente comentou um pouquinho, é muito variável. A gente tem pacientes que com pequenos ajustes têm uma qualidade de vida boa, tá? Mas a gente estima, embora isso não tenha uma resposta precisa na literatura, de que existe ainda uma porcentagem muito alta, a despeito de todo o tratamento existente da fibromialgia, uma porcentagem alta persiste com dor, ok? Bom, e uma coisa a gente sabe que o pior prognóstico geralmente é quando há distúrbios psiquiátricos associados. Então, grande parte dos pacientes, a gente deve tentar um tratamento psiquiátrico concomitante, com a ajuda do colega psiquiatra, dos psicólogos, para tentar melhorar esses resultados. E aqueles pacientes com quadros psiquiátricos não controlados são os que têm o pior prognóstico, ok? Bom, eu deixo aqui para vocês, gente, a referência principal dessa aula, tá? Esse é um livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, só focado em dor, então foi a referência que eu utilizei, a principal referência aqui para essa aula, e eu agradeço, deixo aqui meus contatos à disposição. Um abraço a todos.